Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar do fundo de infraestrutura da Oromon, tá? O OGIN11, OGIN11, tá? O ticker na bolsa. É a Orama mesmo, tá? Aquela corretora que você já conhece, logicamente na parte de gestão, né? Ela, além de ser corretora, também tem um braço de gestão, um relatório mais atualizado que acabou de sair em março. O fundo, né? Tem como meta um retorno de 1 a 2% acima dos títulos públicos de prazo médio equivalente. A gestão também reforça, né, as características do produto que os inscritos aqui no canal já estão careca de saber, que são os rendimentos isentos, tanto de ganho de capital como de rendimento para as pessoas físicas, tá? O fundo se propõe a distribuir mensalmente, né, embora não conseguiu, a gente vai ver mais embaixo por que ele não conseguiu, né? Isso aqui vai dar pano para manga para a gente poder falar. E o fundo também trabalha redeado, né, buscando se proteger contra grandes oscilações de juros, e é um ativo líquido, está negociado em bolsa. Né? O fundo é um fundo novo, começou apenas em outubro de 2022, com domínio fechado, né, lógico, como todos. Isso aqui é importante, tá? Eu talvez nos outros vídeos não tenha chamado tanta atenção que é necessária, até pelas justificativas, né, do gestor, como cenário de crédito, né, o fato dele ser negociado em bolsa, né, a liquidez dele ser um condomínio fechado, isso significa que o gestor, quando você vende a sua cota, ele não precisa ir a mercado e vender o ativo para satisfazer o resgate, né, diferentemente se fosse um condomínio aberto, que são um fundo de renda fixa, né, seria com condomínio aberto, aquele que você dá lá os seus 10 mil reais para o gestor vai pegar esses 10 mil reais e vai investir em ativos, né? E se você falar, opa, eu quero meus 10 mil de volta, ele vai ter que, né, se não vier, né, recursos de outras pessoas, ele vai ter que pegar e vender o que ele tem na carteira para poder satisfazer o seu pedido de resgate, tá? E o condomínio fechado não acontece isso. Você pode vender todas as suas cotas desse fundo, que o gestor, né, os ativos do fundo vão ficar lá intocável, até porque para você vender, você vai ter que, né, achar um comprador da sua cota. Então, não há alteração nos ativos, o que é uma proteção, né, do ponto de vista dos fundos de infra, tá? Ele é um fundo, né, que não precisa ser investidor qualificado, acessível a investidor geral, tá certo? Aqui o gestor fala do panorama de crédito, né? Eu preciso voltar a falar disso aqui, porque uma das debêntures, né, que o fundo possuía era justamente das Americanas, então isso provocou um impacto seríssimo aqui nesse fundo, né, fora outras incertezas, né, que aí afetaram apenas indiretamente, como o caso da Light, quebra de banco lá nos Estados Unidos, o UBS sendo praticamente obrigado a comprar o Credit Suisse, mas um dado que chamou bastante atenção, né, já tinha ouvido de outras vezes e tal, é isso aqui, né, que eu queria passar. Ano passado, né, os fundos de renda fixa captaram muito, uma questão técnica aqui do mercado, foram 92 bilhões em captação em 2022, talvez você tenha sido um dos que aplicaram, né, em fundos de renda fixa, porém em 23, né, devido a todos esses acontecimentos e ao cenário macro, já houve resgate de 52 bilhões, tá? Só em 2023 nessa categoria, né? Sendo que a gente não está nem na metade do ano, tá certo? Então isso realmente tem provocado bastante volatilidade no mercado, tá? Aí aqui a gente, né, falando talvez no ponto mais sensível, né? O fundo ele teve um impacto negativo porque ele tinha debêntures das Americanas, né? Eles informaram no relatório gerencial passado que zeraram a posição, reconheceram o prejuízo, então, o que fez perder, né, 3 meses de dividendos, né, essa decisão que eles tiveram que tomar, que, enfim, o valor, né, de face das lojas americanas virou literalmente pó. A gente espera até que as lojas americanas se recuperem, mas quem tinha realmente não tem muito jeito a não ser assumir o prejuízo, tá? Então, ele informa, né, que de acordo com as regras de distribuição, né, pelo regime de competência, o fundo só pode distribuir se o valor patrimonial estiver maior que a cota de emissão, né? Portanto, o valor patrimonial precisaria recuperar aí 23 centavos para o fundo poder retomar o pagamento, tá?
E ao comparar o valor patrimonial do fundo, R$ 9,35, ao preço atual de negociação, no fechamento do dia 14/4, que estava 8,48, tá? Isso aqui não é o período de referência do relatório, mas é o período, né, que ele utilizou aqui como fechamento, um desconto aí de 87 centavos por ação. Ele chama de ação aqui, mas eu prefiro chamar de cota, mas beleza. Não muda o fato aqui que, teoricamente, ele é um fundo que está descontado em termos absolutos aí, 87 centavos, tá certo? Então, né, como a gente informou, né, ele distribuiu aqui zero nos meses de janeiro, fevereiro e março, tá? Embora tenha esteja com uma distribuição acumulada de 28 centavos. A gente vai ver, né, nos resultados aqui o impacto que teve as americanas, porém o fundo termina não, né, mas nos indica aqui uma certa mensagem otimista de que seria um bom ponto de entrada, e o fundo conseguiu elevar também, né, seu retorno de CDI 3,34 para CDI mais 3,88, aumentando o prazo de 3,59 anos a duration para 3,92, tá? Ele informa que seguiu aqui com a sua estratégia de compra e venda de ativos, que ajudou a mitigar os efeitos, né, negativos das lojas americanas, tá? Aqui o quadro resumo, né, com aquelas informações gerais. O fundo ele é razoavelmente diversificado, apesar de pequeno, né, o gestor optou por não concentrar muito, e sim já começar diversificando. São 20 ativos no total, patrimônio líquido ainda pequeno, né? O spread de crédito que a gente acabou de falar, né, e o duration, na data de fechamento desse relatório, não a data lá do dia 14, que a gente viu que até já caiu esse valor aqui, mas considerando a data de fechamento desse relatório, a gente viu um desconto de aproximadamente uns 3%, né, que o mercado acabou exigindo mais, né, devido a essa situação das americanas e o mercado em geral, tá? O fundo ele divide, tá, a estratégia dele em consistência, carrego e retorno. Consistência seria o que eles consideram, né, os ativos de mais qualidade, que, né, fizeram uma analogia aqui com o futebol, que seria a defesa do time. Carrego, né, o meio-campo, né, que eles pretendem realmente levar até o vencimento dos títulos, né? E o retorno, que eles estão preocupados mais com o total return aqui dos ativos e talvez mais predispostos a fazer, né, compra e venda, trazer ganho de capital para o fundo, tá? Aqui está a lista do fundo, eles não detalham tão bem, né, quanto outros relatórios que a gente já viu, né? Eles apenas colocam o tipo de estratégia, né, que isso é novo, é uma coisa específica desse fundo, e o percentual, né, do patrimônio aqui que cada um tem, né, ele coloca em ordem, né, decrescente, que facilita a nossa vida. A gente, né, vê que as maiores concentrações aqui, né, geração distribuída, rodovia, gestão ambiental, saneamento, rodovia, né, a gente vai ver mais embaixo que a diversificação setorial, rodovia tem um peso importante. Ele não coloca aqui a taxa de aquisição, né, que ele pagou, e nem a taxa de mercado, mas enfim, é a opção que ele adotou, tá? Aqui a distribuição por estratégia do fundo, que a gente viu lá, 47 de retorno, 39 de carrego, 14 de consistência. A alocação setorial, como eu falei, rodovia tem a maior peso, 32%, saneamento com 26%, né? Gestão ambiental 13%, petróleo 12%, telecomunicações 5%, eólica 7%, mobilidade urbana com 5%. Ele é um fundo que está razoavelmente diversificado em ativos e setorialmente, sim. Alocação por rating, ele não colocou lá em cima, ele só coloca de forma consolidada, né? A gente vê que não tem AAA, 38,8 são Double A, né? E apenas A aqui, 17,2, e 44% não tem classificação definida. Você vai ter que confiar, né, na gestão de crédito proprietária aqui, né, na medida, né, de risco de crédito proprietária do time da Orama, tá? Por alocação aqui, 94 contra 6 de oferta pública para profissional e para investidor geral, apenas 6%.
Aqui está o impacto, né, que as lojas americanas geraram, impacto negativo aqui de mais de 30 centavos por cota, né, 34 centavos por cota, fora a marcação a mercado, né, teve 410 mil, e fevereiro também teve grande marcação a mercado, impactando em 19 centavos negativamente. Então, o fundo, ele realmente foi pego duplamente, né? Todos foram pegos aí, a grande maioria de forma indireta, e eu acho que eu não tenho outro fundo de infraestrutura que tinha americanos, né, debêntures na Americana, tem outros fundos de renda fixa, mas não fundo de infra listado em bolsa. Esse aqui tinha, enfim, sofreu, não tinha como remediar isso aqui, está sem pagar rendimento, mas futuramente eu acredito que ele volte a pagar, sim. Cota patrimonial, né, fechou em 9,35 centavos por cota. A liquidez do fundo, né, a evolução tem aumentado, você vê que mesmo não pagando rendimento, né, conseguiu crescer o número de cotistas em janeiro, em fevereiro e em março, né, provavelmente talvez em abril já chegue a 2 mil cotistas, até porque ele é um fundo, como vocês viram, né, que trabalham na base 10, então de fato é bem acessível para todo mundo, né, com menos de R$ 10 você consegue comprar uma cota, né, o número de cotistas aumentando aqui. Então, o fundo aqui ele fala algumas coisas da gestão interna aqui deles, como eles se organizam internamente, e aqui ele detalha, tá, todos os ativos que o fundo possui, continua não dando, né, qual foi a taxa de aquisição e nem a remuneração individual deles, apenas consolidada. Não vou passar um por um aqui, são, né, em geral, bem conhecidos. E, enfim, é uma opção do gestor aí não abrir, né? E aqui, rapidamente, só para fechar, né, isso aqui, né, interessante, que são todas as áreas, né, que são consideradas aí infraestrutura, a gente vê, né, parte de energia são, né, uma avenida aqui, muitas oportunidades, transporte, telecomunicações, saneamento. Então, realmente, o mercado de infra é um mercado promissor no Brasil, é uma necessidade muito grande do Brasil, não tem orçamento público para fazer todas as obras que a gente precisa, e os fundos de infra, né, aparecem aí como um agente, um ator que tende a ganhar cada vez mais relevância com o passar do tempo, é isso que eu acredito. E, enfim, é bom que a gente entre, né, no começo dessa festa. Claro que no começo, né, a gente talvez pague um preço ali por ser, vamos dizer assim, um dos pioneiros, né? No começo também tem mais risco, mas eu acredito que as oportunidades superam os riscos nesse segmento, tá certo? Então, segundo, né, um estudo, na próxima década são esperados aí mais de 3 trilhões de reais em investimento nos setores de infraestrutura, e mercado de capitais está aí para isso, né? E a gente está aqui para isso também. Então, por hoje era isso, a primeira vez que eu falo nesse fundo aqui no canal, ainda não é um fundo tão conhecido, mas espero que vocês tenham gostado. Não deixe de ativar as notificações, né? A gente tem tido menos visualização do que os inscritos no canal. Todo vídeo aqui ele tem que ter pelo menos uns 500 views, tá certo? Então, era isso por hoje. Abraços.